Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico dessa semana. Temos aqui aprofundar mais e mais o que nós lemos durante a semana e temos pontos aqui muito interessantes. Temos essa semana desde Eclesiastes 10 até Isaías 9, passando ali livro a livro. Inclusive, concluímos não só Eclesiastes, mas também como Cântico dos Cânticos, né? Então, é um livro ali menor e durante a semana passou bem, bem rápido. E é um livro ali realmente que a gente vê um poema de amor. É, é interessante que com o estudo da palavra, a gente percebe que a cada dia vamos aprendendo mais, né? Vamos conhecendo mais o Senhor, vamos, né, aprendendo inclusive o que nós devemos fazer para agradá-lo cada vez mais. Isso é muito importante. Bem, então, na semana passada, quando iniciamos a leitura de Eclesiastes, nós percebemos aquilo que o pregador chamou de Hevel, que é o vapor, né? A vaidade, tudo que é terreno, é passageiro. Então, nós vimos que há um convite para que a gente venha amadurecer, né? Encarar a realidade da vida, os mistérios, as frustrações, mas sempre com temor a Deus. E agora, nos capítulos finais de Eclesiastes, o pregador, Kohelet, ele nos dá algumas pérolas de sabedoria prática, advertências finais, e vê ali algo muito interessante no final do livro de Eclesiastes. E uma reflexão que ele já nos oferece logo no capítulo 10 é a seguinte: as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se estrague e produza mau cheiro. Do mesmo modo, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Caramba. Então, é uma daquelas eh, curiosidades que fazem pensar. Imagina só, perfume caríssimo, feito com os melhores óleos, mas basta uma mosquinha morta ali naquele óleo. E ó, pegou uma mosquinha morta, colocou naquele perfume ali, importa se teve ali os melhores óleos. Vai estragar tudo. E o que o pregador quer nos trazer aqui? Pequenas falhas, uma mosca pequena, pequenos desvios de sabedoria, momentos de insensatez, conforme ele diz no texto, são aqueles momentos ali de tolice. Esses momentos podem manchar toda uma reputação construída, sabedoria, com esforço. Então, é um alerta para a vigilância constante. Nós não podemos subestimar o impacto das pequenas escolhas. Então, em pequenas escolhas terão grandes impactos, sejam para o bem, sejam para o mal. Para o mal, talvez mais ainda, como essa mosca cai num frasco de perfume, destrói todo com o perfume ali. Então, o pregador ele nos leva a repensar tudo diante da eternidade. É um chamado aqui à maturidade espiritual. E o livro de Eclesiastes, já no encerramento dele, nós temos uma das conclusões mais diretas e talvez até mais poderosas da Bíblia. Aqui no verso 13, diz assim: agora já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito
e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Então, depois de toda a busca, né, por sentido, por sabedoria, prazer, por riquezas, por conhecimento, o pregador agora chega à essência. A vida, todas as suas complexidades, com Hegel, esse vapor, contra o seu verdadeiro propósito, o temor a Deus, na obediência aos seus mandamentos. Como ele mesmo disse, eu testei de tudo, experimentei tudo. No final, a única coisa que permanece, a única coisa que tem valor eterno é a nossa relação com o Criador. Interessante que Jesus, para resumir ali a lei e os profetas, ele vai resumir tudo no amor a Deus e ao próximo. Isso está em perfeita sintonia com Eclesiastes. Ele ainda disse que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. Acabamos de ler agora em Eclesiastes, esse é o propósito do homem. Se você quer ter uma vida de propósito, uma vida abundante, comece pelo mais importante. Tema ao Senhor e obedeça seus mandamentos. E em Cristo nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. E o verdadeiro sentido da vida não é algo ali que nós vamos ficar correndo atrás, né, como o vento, mas o verdadeiro sentido está em alguém que nos encontrou, que nos deu propósito eterno. Ele é a nossa resposta final para o revel da vida. Caso você não tenha assistido o vídeo anterior, a última semana, é, quando nós encontramos em Eclesiastes 1:2, em algumas versões como ilusão, ou em outras versões vaidade, vaidades, em hebraico aqui nós temos a palavra hevel, que é justamente a palavra hebraica que tem o sentido de não vaidade no entendimento moderno, mas significa de fato ilusão, conforme essa outra tradução aqui diz. Vaidade está correto, né, mas é um outro sentido de vaidade, né, é a qualidade do que é vão, vazio, da futilidade, de algo, transitório, passageiro, né, como o vapor. E nós, né, nos deparamos com isso. Jesus é a resposta para tudo isso que é passageiro, para tudo isso que, de fato, passa. E agora vamos para uma transição fascinante. Meus irmãos, preparem-se. Eh, de repente, nós vamos sair de reflexões profundas, às vezes até trazendo um sentimento que demonstra uma certa tristeza. Encontramos no livro de Eclesiastes. E agora vamos para um jardim de amor. Encontrar ali paixão, beleza. Quando entramos no livro Cântico dos Cânticos, conhecido também como Cantares de Salomão, nós nos deparamos com um amor ali bem profundo e algo também bastante discutido no meio eh, dos estudiosos e dos teólogos, no meio acadêmico. Ele muita discussão sobre que livro é esse, que romance é esse, o que quer dizer ali. Interessante. Bem, o título em hebraico do livro é Shir HaShirim, que literalmente é Cântico dos Cânticos.
no sentido de o cântico mais excelente. É importante considerarmos que o hebraico ele emprega o superlativo pela repetição. Então, é sempre o santo dos santos. Então, é o santo, é o lugar mais sagrado de todos os demais lugares sagrados. Então, o lugar mais sagrado do tabernáculo e posteriormente do templo era o santo dos santos. Então, quando se fala cântico dos cânticos, é aquele cântico que é o mais excelente. Então, é um superlativo. Eh, Então, vamos aqui à introdução do livro. Quanto à autoria do livro, ela é tradicionalmente atribuída a Salomão. Esse livro é uma obra poética de amor. Vai falar sobre o relacionamento entre o noivo e a sua noiva. Temos ali várias descrições ali de desejo, de admiração, busca, muita paixão no livro. No livro, então, encontramos esse amor intenso. Tem ali figuras que são do cotidiano do antigo Oriente Médio. Ver ali sobre gazelas, sobre jardinhas, inclusive açafrão, tem algumas especiarias, nardo, mirra. E é importante destacarmos também que o livro de Cantares, né, Cântico dos Cânticos, ou Cantares, que é um nome também bastante utilizado, Cântico dos Cânticos está mais próximo ali à tradução literal e do hebraico, mas o livro de Cantares também é utilizado. Talvez eu use mais Cantares para encurtar, né, uma palavra mais curta, Cântico dos Cânticos, Cantares, então pode ser que eu fale algumas vezes Cantares aqui, mas é o mesmo livro, ok? Então, Cantares é mais do que um poema de amor humano. É um texto aqui muito enigmático, um dos mais enigmáticos do Antigo Testamento. Ao longo da história, muitos ali tiveram dificuldade de ler o livro ou de aceitar o livro. Alguns criticaram a questão de ser considerado livro inspirado por Deus. Então, a gente vê que até mesmo ao longo da história da igreja, eram muitos que preferiram não ler esse livro como relacionamento humano. Principalmente, imagina o seguinte: entre os pais da igreja, muitos ali decidiram ser celibatários. Não, celibato é melhor, vamos aqui manter só, não vamos casar, né? Vamos nos manter sozinhos. Aí vão, pega um livro de Cantares. Caramba, isso aqui é uma relação homem e mulher. Então, eles preferiram não ter esse tipo de interpretação. Eles já começavam a analisar, não, espera aí, isso aqui é uma descrição clara entre Cristo e a igreja. E assim era muito utilizado. De fato, o livro Cantares tem duas formas principais de interpretação. Talvez até elas se complementam. Uma talvez não anule a outra. Então nós temos a interpretação literal. Então posso ler, entender literalmente, ali entender o relacionamento, né, entre homem e mulher, ali até com uma celebração da pureza, a beleza do amor conjugal, que é constituído e instituído, né, por Deus. Então, podemos, né, perceber essa intimidade física e emocional dentro do casamento, que é santa, que é abençoada, né, toda essa intimidade. E nós podemos entender também, ao ler esse livro, de forma alegórica. Então, eu posso ter uma interpretação alegoricamente, ali como uma representação do amor de Deus, seu povo, né, por Israel. E, conforme mencionei, desde a antiguidade, vários versos aqui são usados, cantares, de forma alegórica, né, a fim de simbolizar, inclusive, o amor de Cristo por sua igreja. A noiva representando a igreja
e o noivo representando Jesus. E a gente vê isso no livro todo. Então, os pais da igreja comentaram muito também sobre isso. Lutero, né? Lutero ele chegou a falar, Cantares se refere a Cristo e à sua igreja. Então, é um entendimento bem antigo. Nós temos essas duas possibilidades. Por que descartar uma ou outra, né? Até porque não temos ali a, a certeza, não é possível bater o martelo, ó, isso aqui não, isso aqui não. Então, vamos aceitar aí ambas, né, e acredito que elas podem se complementar sim. É, então, logo no início, livro de Cantares, compartilhar aqui com os irmãos. Cântico dos Cânticos de Salomão. Verso 2: Beije-me ele com os beijos da sua boca, pois seus afagos são melhores do que o vinho. Que é isso? É, meus irmãos, vocês leram isso sim. Mas a gente vê uma intimidade bem profunda, né? A noiva expressando seu desejo profundo por intimidade ao seu amado. É interessante que a palavra, né, em hebraico, esse texto, para falar sobre amor, nós temos bem aqui, ó, Todecha, fala sobre o seu amor. Então, aqui a palavra amor em hebraico é Dod. Se refere a um amor que é mais do que uma afeição. É um amor apaixonado, é amor íntimo, um amor que traz deleite. E pensando aqui em Jesus, isso aqui fala da nossa própria alma, que anseia por uma intimidade profunda com Cristo. O amor de Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer prazer ou satisfação que o mundo tem a oferecer. E o próprio Cristo, ele nos convida a uma relação de proximidade. O próprio Cristo, que quer que venhamos a experimentar a doçura da sua presença. Então é interessante, né, ler o livro de Cantares, apesar de entender que originalmente, sim, pode ser ali uma história de amor entre um homem e uma mulher, mas temos muito ali a aprender também, uma linguagem ali alegórica, uma interpretação alegórica, e aquilo ali tem vários simbolismos do amor de Deus com o seu povo, de Cristo com a igreja. Avançando mais um pouquinho, temos 3 livros nessa semana, já para o encerramento, né, o finalzinho do livro de Cantares, no capítulo 8, verso 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, e o amor é forte como a morte, a paixão tão inflexível quanto a sepultura. A sua chama é chama de fogo, labareda flamejante. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Desculpa, eu não compartilhei aqui. Então esse amor, ele é apresentado como uma força que nada consegue destruir. Uma paixão que rios ali de adversidades não conseguem submergir. E um amor que não está à venda. O verdadeiro amor. Tanto entre um homem e uma mulher, quanto o amor que Deus tem por seu povo. É algo que não tem como ser comprado, barganhado ou, né, conquistado por merecimento. A gente lembra, né, claramente do amor inabalável de Jesus por sua igreja. É, inclusive lá em Romanos, capítulo 5, verso 8, diz assim:
Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Já deixa bem claro tudo isso. O amor de Jesus não é um sentimento passageiro, não é algo frágil, algo que as tempestades da vida podem apagar. Ele é firme, é eterno, é indestrutível. Que nós possamos experimentar mais e mais desse amor que lança fora medo, que dá sentido à existência, que transforma as nossas vidas. Que esse amor seja a marca registrada da nossa fé, que seja a marca mais visível das nossas vidas, porque era a marca mais visível na vida de Jesus. Jesus, com seus ensinamentos, a gente percebia que era o amor, né? Era o amor puro ali. E tanto que ele vai e ainda resume todos os mandamentos no amor. Então, fechamos agora o livro Cantares e vamos agora para Isaías. Então, Isaías, né? Estamos dando um salto, né? Agora lemos Eclesiastes, lemos ali esse poema de amor Cantares e agora vamos para a voz de um dos maiores profetas, Isaías. Então, entramos agora no primeiro livro dos profetas em nossas Bíblias, os profetas maiores. Vai ficar um pouco mais claro, né, sobre o que é profeta maior, o que é profeta menor, né, tudo isso. Vou separar, inclusive, um estudo para trazer aqui uma comparação, né, até é um dos temas da bibliologia, né, do estudo da Bíblia, é como a Bíblia é organizada, como é organizada hoje, né, em nossas Bíblias é, modernas, e como era organizada, por exemplo, nos dias de Jesus. Até porque o próprio Cristo, ele fala várias vezes ali sobre alguns termos, e isso realmente aponta para a estrutura da Bíblia nos dias de Jesus. Então, depois iremos, né, ver isso melhor. Então, entramos no livro de Isaías, e agora até o final da leitura do Antigo Testamento são só livros dos profetas, né? E Lamentações de Jeremias, que também é escrito por um profeta. Então, entraremos em profecias que já se cumpriram e outras que ainda se cumprirão. E eu acredito que nós estamos bem perto de ver o cumprimento de alguma dessas profecias. Olha só, hein? Esse estudo dos profetas vai ser algo muito forte. Então, já tenho aqui grandes expectativas, porque vamos aprender, né, muito. Vai ser lindo, né, quando nós, ao lermos as escrituras, identificarmos uma profecia e depois, tendo ela cumprir, caramba, eu li isso na Bíblia e olha, acabou de acontecer. Isso vai ser muito forte. Creio que é muito impacto também. E mais importante de tudo, aqueles que não conhecem, de repente as profecias se cumprirão, não vão perceber. Estarão ali como dormindo, se estivessem dormindo. Agora, aqueles que estiverem realmente atentos, tendo o conhecimento das Escrituras, conhecendo as profecias, rapidamente, opa, isso aí, já sei que isso aí é uma profecia tão importante. O nome Isaías, em hebraico, Yeshayahu, significa o Senhor é salvação. E é um nome que anuncia o tema central do livro. O juízo de Deus não é o fim. O livro vai falar muito sobre o juízo de Deus, mas não é. Ele salva, ele redime. E vamos ver que todo o livro de Isaías aponta para o Messias. O livro de Isaías é uma grande obra. Vamos, inclusive, muitas vezes, ir em livros teológicos e acadêmicos, apelidando, né, o livro de Isaías como o quinto evangelho, porque é um livro que traz ali inúmeras profecias sobre o Messias.
Então são muitas, muitas, muitas profecias. Você vai lendo, você, caramba, mas aqui está falando sobre Jesus. E hoje nós vamos ver isso. Profecias apontando para Cristo. É, Isaías profetizou em Judá, lembrando que houve ali a divisão, né, dos reinos. Estamos novamente nesse momento. Ok? Então, o reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. Certo? Então, Isaías profetizou em Judá. Durante ali um período de realmente grande turbulência, tanto política como espiritual, a ponto inclusive de viver guerras entre o norte e o sul. Vamos ver logo de cara sobre isso. E o livro ali a gente vê que é datado, né, o período entre o oitavo e o sétimo século antes de Cristo. E vamos ver ali um período entre os reinados de Uzias, Jotão, Cais e Ezequias. Então, Isaías foi um profeta durante o período desses reis. Vamos ver o povo de Deus em declínio moral. A idolatria era algo comum. Vamos ver que a ameaça da Assíria pairava ali sobre Judá. Vamos ver que a mensagem de Isaías é um misto ali de denúncia do pecado, advertências, juízo, mas nós também temos promessas gloriosas de restauração e, acima de tudo, a esperança do Messias. Nós temos profecias apontando para a primeira vinda dele, desde o nascimento. Olha só, hein? Isaías é tremendo demais. Estava numa grande expectativa lá em Gênesis. Caramba, vamos entrar nos profetas, vai ser algo grandioso. E agora iniciamos. E logo os profetas que mais anunciaram sobre o Messias. São profecias desde o nascimento até o retorno glorioso dele. Até o momento da volta de Cristo. E é lindo demais, imagina só. Então, vamos ver, já nos primeiros capítulos, né, um panorama disso que nós comentamos agora. Então, o livro, lá em Isaías, capítulo 1, já vai começar com uma acusação contra Judá. Inicia com: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor disse: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Isso aqui te lembra alguma coisa? Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra? Nós lemos sobre isso lá em Deuteronômio 32. Então, Deuteronômio 32, verso 1, nós percebemos lá, né, em nosso estudo, que Deus convoca os céus e a terra como testemunhas da aliança. E agora, novamente, Deus chama essas testemunhas para apresentar a sua indignação. Céus, terra, ó, vocês são testemunhas. E eles assumiram um compromisso diante de mim. Eles fizeram uma aliança comigo. Eles deveriam obedecer às regras, né, ali dessa aliança. Então, havia ali um compromisso firmado e agora eles estão rebeldes, se rebelaram, estão indo contra a minha aliança. Então, são descritos aqui no texto como filhos rebeldes que abandonaram o Senhor. Percebe aqui durante o primeiro capítulo e muitos outros do livro em que a nação ela está doente, e ela está ferida de alto a baixo por causa do pecado. E no meio dessa repreensão, nós vamos ver, inclusive, uma das mais belas e poderosas declarações da graça de Deus toda a Bíblia. Então, aqui no verso 18, diz assim, ó: Inde e raciocinemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã.
Então vejam só, quando nós falamos sobre escarlata e o carmesim, eram cores de tintura muito fortes. Não eram cores que não desbotavam, né, cores intensas, fortes, e não tinham como perderem a cor. Isaías está dizendo que por piores que sejam os nossos pecados, Deus oferece uma purificação completa. E essa é uma promessa profética que encontra o seu cumprimento em Jesus. É Ele que, por seu sangue derramado na cruz, nos purifica de todo o pecado, tornando-nos branco como a neve. Então, passamos a ser brancos novamente. Opa, tá pecado. Meu pecado era tão horrível, tão sujo, que era algo tão intenso que parecia que não ia ser purificado, não ia ser apagado. Eu não sei se vocês já se depararam com isso, né, quando tem algumas tintas que são mais intensas, né, que às vezes para a gente tirar, né, às vezes é difícil. Caramba, será que esse negócio não sai nunca? Eu lembro, inclusive, quando eu fui casar, né, no dia do meu casamento, eu fui fazer. eh, Se eu não me engano, foi isso. Não lembro se eu estava pintando aqui em casa com tinta a óleo. Acho que foi sim. Eu lembro que minha mão estava com o dedo, uma parte meio preta no dedo do casamento. Eu estava pintando ainda a casa, usei um monte de coisa, né, um monte de produto para tentar tirar a tinta e alguns pedaços ainda estavam na mão. Aí na hora de tirar foto, né, assinando, eu lembro até que comentei com o cara, ó, eu vou assinar com a mão cheia só para causa da foto. Tira a foto, depois eu mudo, porque minha mão direita estava com os dedos aqui preto aqui. Eu, caramba, então era algo muito intenso. Caramba, esse negócio não vai sair não. E era assim, com os pecados, é uma mancha tão impregnada ali, que a gente às vezes fala assim: "Caramba, como eu vou sair disso?". E aí a pessoa se arrepende pensando assim: "Caramba, será que isso tem como ser purificado?". A gente aprende aqui, sim, seu sangue ele purifica todo o pecado. Ele é o nosso advogado. Ele quer e ele nos convida a entrar em um relacionamento de perdão, relacionamento de restauração. E esse texto aqui vai além, né, da idolatria. A gente vê que o povo de Judá se afundou na injustiça. Os líderes da nação eram corruptos, eles eram ladrões, aceitavam suborno. Mas nós estamos vendo aqui que Deus, ele traz um anúncio. Se houvesse arrependimento, haveria restauração, haveria restituição. E se não se arrependessem, haveria juízo. Então nós lemos sobre isso aqui nesse capítulo. E até aproveitando, pedir oração aos irmãos, porque nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil um período que tem entristecido o coração de Deus. Muita injustiça foi feita nos últimos anos, muita gente inocente presa, algumas morrendo na prisão sem terem cometido crime algum. Não há justiça, passamos por dias de muita censura, decisões ali que pisam no devido processo legal. E agora, né, para quem está assistindo esse vídeo aqui em 2025, certamente vai um estalo mais rápido, mas para quem estiver assistindo esse vídeo em anos mais à frente, espero que tudo tenha dado certo no Brasil. Mas estamos vendo agora os Estados Unidos aparecendo em cena, querendo dar uma ajudinha ao Brasil, querendo fazer ali com que o Congresso coloque a casa em ordem e venham a pautar, de acordo com o clamor da nação, que haja justiça. Só que essa ajudinha dos Estados Unidos pode ter um gosto amargo para toda a nação. Então, pode ser ali como um remédio ruim. Lembra quando éramos crianças, tomávamos aquele remédio, fazíamos cara feia, ai, que remédio ruim. E aí ouvimos o quê? É ruim, mas é para o seu bem, você vai melhorar mais rápido. Exatamente. Então,
esse remédio que os Estados Unidos está dando ao Brasil pode ser assim, pode ter um gostinho ruim. E dependendo como nossos governantes estão dispostos a seguir com injustiça, esse remedinho pode ser mais longo do que nós imaginamos. Então precisamos orar, porque infelizmente muitos que hoje no Brasil já passam por algum tipo de necessidade, e pela alta dos preços, acabam sendo privados, inclusive às vezes de alimentos que são essenciais, são caros. Hoje tudo é muito caro, né? Antigamente com R$ 1 você comprava ali 20 pães. Hoje, caramba, tem padarias ali que as pessoas levam, 2, 3 pães. E outras ainda se bobear, né, tá difícil de levar um. E o café, né, entre outros alimentos, né, até o ovo, que era considerado ali o mais básico, e muito caro. Infelizmente tudo ainda pode ficar mais caro ainda. Temos, né, uma onda de desempregos, então é momento de nos unirmos em oração, para que Deus venha sarar o Brasil, para que a nossa terra seja restaurada de fato. Mas para isso, realmente precisamos orar e agir. E, inclusive, a maior ação que nós podemos ter depois da oração é ter um voto consciente. Precisamos realmente votar em pessoas que tenham um bom caráter, que tenham bons frutos, querem de fato a justiça. Então, que venhamos a ter sabedoria na hora do voto. Amém? Não estamos aqui, é um destaque para quem assistir esse vídeo no futuro. Não estamos aqui em tempo de eleição. É, então ainda falta, um ano ou um pouco mais de um ano. Mas tudo isso que estamos passando no Brasil é consequência também, uma das consequências também, pessoas que às vezes não votam com sabedoria, né? Votam, né, ou às vezes até mesmo porque tem algum tipo de ajuda. Temos que ter sabedoria, ok? Então, tudo que passamos hoje é por decisões do passado. Então vamos lá. Isaías 6, capítulo também muito lindo, capítulo glorioso. Esse capítulo, acredito que foi um divisor de águas, inclusive na vida do profeta, na história da profecia também. Então, um ano da morte do rei Uzias, período aqui de incertezas, Isaías tem uma visão gloriosa do Senhor. Ele está sentado em um alto e sublime trono, e a orla das suas vestes, né, as abas do seu manto, enchiam o templo. Os serafins voavam ao redor e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A gente vê aqui a santidade de Deus. Isaías se sente, inclusive, conforme lemos aqui no verso 5, digno. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quem será que Isaías viu, hein? Rei? Ver aqui então uma santidade altíssima, revela, sim, a pecaminosidade. Quando ele percebe toda essa santidade, o que ele enxerga logo de cara? Caramba, ai de mim! Quando percebe algo mais santo, algo que é revelado é o próprio pecado. E assim é conosco. Se formos a cada dia mais ficarmos na proximidade com o Senhor, pode ser que chegue um dia que a gente sinta Ele tão pertinho, tão pertinho, tão pertinho, que a gente fale assim, caramba, mas
Eu não sou perfeito porque eu estou tão próximo assim, eu sou indigno, não mereço isso. Sou merecedor do amor dele. Mas é importante que tenhamos a saber que a graça de Deus se manifesta. Inclusive, aqui mesmo, no verso 6, ó, os serafins voam até Isaías, levou uma brasa viva que havia tirado do altar, tocou a boca de Isaías com a brasa e disse: Agora isto tocou os seus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Então, nós vimos que ele foi purificado. E aí, depois disso, o que acontece? Isaías ouviu a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei? Quem irá por nós? Depois disso, Isaías já se sente purificado, já se sente transformado. Ele responde o quê? Aqui estou, envia-me. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, realmente uma visão muito profunda e tem conexão com Jesus. Olha só que interessante. Lá em João, capítulo 12, verso 41, para os irmãos. Olha só, hein? João, no Novo Testamento, dizendo aqui, ó. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus, falou sobre ele. Eita! Então quem era aquele rei lá? A quem Isaías estava diante dele? Era Jesus. A glória de Jesus. Caramba! Aqui é forte demais. E assim como Isaías, ele foi chamado, foi purificado para ser um mensageiro, Jesus nos chama, ele nos capacita pelo Espírito Santo para sermos seus embaixadores neste mundo, levando a sua mensagem de salvação. Hein? Bem, é tanta coisa, né, meus irmãos? Eu ainda estou pulando ainda, mas é muita coisa boa. Nós temos em Isaías 7, não posso deixar também de trazer aqui, então, os textos aqui melhores, né, proféticos, inclusive que já se cumpriram. Então nós temos no capítulo 7, o verso 14, assim: Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho. Ele se chamará Emanuel. Olha só, hein? Em Isaías, esse contexto, né, histórico, onde Judá estava sendo ameaçada, né, tinha ali uma coalizão entre Israel e a Síria, e né, foi chamado de Guerra Sírio-Efraimita, e o rei Acais, ele está aqui apavorado. E aí, Deus envia Isaías para oferecer um sinal de livramento. E Acais, ele recusa, né, talvez ali até por falta de fé. E aí Deus vai, e ele diz que daria esse sinal. É uma das profecias mais importantes da Bíblia. E a gente vê uma conexão messiânica muito profunda. A palavra hebraica para virgem, aqui no texto, então nós temos aqui esse texto, e aí nós temos essa palavrinha aqui que é alma, né? Então, alma seria virgem, né? Perdão, aqui, ó. Aqui está escrito Ha'alma, né? Que é a virgem, nessa tradução que nós lemos. Só que é uma existe, né, um desafio muito grande para os tradutores, porque existem palavras, assim como na língua portuguesa, existem várias possibilidades de você usar palavras diferentes para a mesma coisa,
e algumas podem significar tal coisa, mas às vezes ela tem uma abrangência menor, né, ou algum significado mais específico. Aqui no caso de Alma, ela é um pouco mais direcionada ao sentido de uma moça jovem, né, uma jovem mulher. Já uma palavra que seria mais direta para virgem seria Betulá, em hebraico. Então, alguns tradutores, né, possuem esse desafio. Caramba, será que de fato aqui é virgem? Só que essa jovem mulher, ela é presumidamente virgem. Esse texto foi muito desafiador, né, para várias e várias e várias gerações, né? Mas uma coisa que eu acredito que é muito, né, importante de ser dada aqui é o seguinte: na Septuaginta, então na Septuaginta, nós temos aqui nesse texto a palavra partenos, né? Então, na Septuaginta, ela é exclusiva, né? Então, tenho aqui a Septuaginta e a palavra partenos, então, está justamente aqui, ó, ela significa só virgem. Então, a Septuaginta, ela é a principal tradução do Antigo Testamento, a mais importante. E nós encontramos nessa Septuaginta, que foi uma tradução ali de, segundo a tradição, mais de 70 rabinos, né, sábios de Israel, que se reuniram para traduzir. Segundo diz, cada um fez a sua tradução e no final ali era a mesma tradução. Acredita-se ali que houve uma inspiração do Espírito Santo para traduzi-la. Inclusive, os próprios rabinos de Israel dizem isso. Nós temos aqui a palavra partenos, que é virgem. Então, no contexto profético, o entendimento mais antigo sobre o texto e, obviamente, a aplicação no Novo Testamento, nós temos que o entendimento desse texto que, de fato, se referia a uma virgem. Então, aqui em Mateus 1:23, a virgem engravidará e dará à luz a um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, nós vamos ver, atribuindo aqui já no Novo Testamento, né, Jesus é esse menino. Maria seria essa mulher, a virgem, que recebesse essa incumbência, né, de engravidar, né, um milagre, né? Engravidar e dar à luz ao Messias. E essa profecia se cumpriu. Deus se fez carne e veio habitar entre nós. Ele é o Emanuel. Jesus é a prova máxima do amor de Deus pela humanidade. Então, em meio ao medo, em meio à incerteza daquele tempo, Deus prometeu a sua presença, que é o Emanuel, Deus conosco. E em Jesus essa presença se tornou real. Isso aqui é muito lindo. E aí, nós temos, né, Isaías 9. Um menino nasceu como um filho que nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o teu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Isaías 9. Cantor Rodolfo Abrantes. Depois você pode escutar aí. Então, Isaías 9. Vou colocar aqui para os irmãos. Desculpa aí vocês terem me ouvido. Minha garganta hoje não tá legal. Eu já não canto mesmo, naturalmente, mas hoje. Então, Isaías 9, nós temos aqui no verso 2. O povo que andava em trevas
e uma grande luz resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Então nós temos aqui em que uma promessa, né, de tempo de libertação, tempo de alegria. É um contraste, né, com a opressão que eles estavam vivendo, com a escuridão que nós vimos aqui nos capítulos anteriores, e essa grande luz é o Messias. E aí, nós temos uma descrição detalhada desse rei que viria. Um menino nasceu. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, uma profecia que não tem discussão. É o Messias. É Jesus. Não existe discussão. É isso, pronto, e acabou. Não tem como tentar trazer um outro entendimento a isso aqui, contar uma historinha. É Cristo. Isso aqui é claro perceber isso. E é uma profecia extraordinária. O Isaías aqui ele não só prediz o nascimento de um menino, mas revela a natureza dele, sua natureza divina. Fala sobre o seu reino eterno, um reino que não vai ter fim, é para sempre. Interessante que ele recebe nesses adjetivos aqui, essas palavrinhas aqui que revelam a sua natureza. Então nós temos aqui em hebraico, né, algumas palavrinhas como pele yotz. Então nós temos aqui e, né, que pele yotz significa maravilhoso, conselheiro. Então é uma pessoa aqui com aqui a própria sabedoria ela é personificada. É aquele que nos guia perfeitamente. Nós temos aqui, El Gibor. Então, El Gibor seria Deus forte. Ele é o próprio Deus, com todo o poder, autoridade. Essa palavra El Gibor é usada para descrever a força de Deus. Aí nós temos aqui Aviad, que é Pai da eternidade. Ele é o originador da vida eterna, aquele que transcende o tempo. Por último, aqui nós temos. Espera aí, a palavrinha aqui. Sar Shalom, príncipe da paz. Ele traz a verdadeira paz. Ele nos reconcilia com Deus, também uns com os outros. E esses textos que nós lemos, né, de Isaías 6, Isaías 9, uma das profecias mais claras no Antigo Testamento sobre o nascimento de Cristo e sobre a sua divindade. E não é apenas um homem, um profeta, um rei. Ele é Deus conosco. Ele é o Emanuel. Ele é o Filho que governa com justiça e paz eternamente. O seu reino terá fim. Ele é Pai eterno. É Príncipe da paz. Então, meus irmãos, que jornada incrível, né, que fizemos hoje. Saímos, né, daquela conclusão realista de Eclesiastes, que nos leva ao temor a Deus, acima de tudo. E vimos como tudo isso nos leva a Cristo. Mergulhamos num poema de amor, em Cântico dos Cânticos, que também nos lembra ali do amor de Cristo por sua igreja, um amor que nos protege. E então somos impactados pela voz profética de Isaías, que em meio à escuridão, em meio ao pecado, ele anuncia a vinda da grande luz, do Emanuel, o Rei Messias, cujos nomes revelam a sua divindade, a sua soberania eterna, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
Cada um desses textos nos levam até Jesus. Ele é o comprimento da sabedoria. Ele é o noivo apaixonado da nossa alma. Ele é a luz que dissipa as trevas. Ele é o rei que governa com justiça e paz. Que o Espírito Santo venha a gravar em nós essa verdade, a colocar aqui em nossos corações, e que nós possamos viver a cada dia a certeza que nós somos amados, que nós somos guiados, que nós somos protegidos por aquele que é o centro de toda a Escritura, por Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Tudo aponta para Ele. Tudo é dele. É por Ele tudo. Dele, por eles, para Ele são todas as coisas. E ao ler as Escrituras, já estamos identificando Jesus em tudo. Isso é lindo demais. Então, meus irmãos, até a próxima semana com mais um estudo bíblico. Deus os abençoe grandemente.